situações, saber daquela obra escrita naquela época, né? Então não tem como dissociar isso, né? E o que apresenta o livro, né, o Gilberto Marigoni, ele diz, é um livro de ficção que narra fatos acontecidos. É um thriller histórico. Então, o romance, O Homem que Amava os Cachorros... Ele aqui na ficha do livro não fala romance. Não, né? Mas ele é citado pelo... Se você for ver o comentário do Fígaro, no livro do La Vanguardia, do Correio Espanhol, você sempre vai vendo como que é apresentado o livro. E ele é um romance histórico. Ele é um romance histórico. Ele é resultado... Eu acho mais uma ficção histórica. Sim. Meio de romance. Mas nós vamos chegar lá. Romance é ficção. Ele é um romance histórico, resultado de uma pesquisa de muitos anos, que propicia uma reflexão a partir do episódio do assassinato do Trotsky. Mas ele não é uma reflexão teórica, né? Ele é um romance, é só um romance. Só que a ficção, ao tangenciar a realidade, ao revelar este real, sem o compromisso do historiador, embora com responsabilidade, como nesse caso foi feito, sempre tem uma capacidade muito grande de captar a história na singularidade de cada personagem e de provocar sentimentos, pensamentos e sensações que a teoria estrito sensu não alcança. Numa entrevista, eu estou usando sempre o Padura, numa entrevista ele diz o seguinte: você entra em um romance e sabe que está entrando no território da ficção. Se eu fosse, ele, Padura, fosse um historiador, eu não poderia jogar com você, leitor. Pelo menos não deveria, porque na história as cartas devem estar voltadas para cima, mas no romance as cartas estão viradas. E no ato de ir virando as cartas, cria-se uma cumplicidade entre o escritor e o leitor, que é justamente uma parte da experiência estética. Paulo Leminski, na sua biografia de Trotsky, que a Janice leu e vai falar um pouquinho depois para nós, ele aconselha: você quer entender a Rússia? Vai ler, em vez de ler o manual de história, vai ler o Dostoiévski. Então, se o leitor conhecer os fatos narrados, tanto melhor, no caso desse livro. Se tiver apenas um contato superficial com o assunto, não tem problema, mas porque a construção estética de cada figura supre as eventuais lacunas que alguém possa ter. Este não é um livro para os iniciados nos incontáveis conflitos da esquerda. É um livro para quem gosta de boas histórias. O Marigoni fala isso na apresentação. É um livro apaixonante, talvez o seu maior mérito seja o de popularizar a história já escrita de 1001 maneiras e ângulos da vida do Trotsky no exílio e de seu assassinato no México. Agora, os personagens. Ivan Cardenas Maturel é um aspirante a escritor que atua como veterinário em Havana, insatisfeito. Eu achei essa coisa que eu vou falar agora, passa de um personagem para outro, mas tão confusa que eu tive que ler esse negócio uns 3 vezes, que de repente eu me perdia. Não sei se você, para mim foi a parte mais confusa. A, joga para B, B joga para C. Essa coisa de um contando para o outro, para mim foi a coisa que tornou o livro muito complexo. Não sei se vocês concordam com isso. Passa do Mercader para o Eros. Eu acho que é aí que está A graça de Deus. Aí que está. Eu sei, mas eu tive que ler umas 3 vezes para poder se situar. Eu comecei lendo e escrevendo. Eu também. Não seria uma história maciça.
tivesse feito isso, não sei, eu não teria nem entendido. Até que depois eu entendi. Mas o Ivan muda. De primeira para terceira. Então o Ivan é esse veterinário, narrador fictício das duas outras histórias, né? Sofrendo as vicissitudes da pobreza material e intelectual cubana, sob o regime de partido único e as peripécias de sua família, um país marcado primeiro pelo embargo norte-americano e depois pela dependência da Rússia e depois pelo fim da ajuda soviética, né? E aí foi um grande sofrimento. A história é narrada no ano 2004 pelo personagem Ivan, a partir daquele encontro enigmático com aquele homem que passeava com seus cães. Mas o narrador fala e reflete sobre Cuba num período que vai dos anos 70 até hoje. Então a gente tem que se conhecer também essa história de Cuba para entender os momentos que teve fome, sim, e hoje como é que está a economia indo devagar, mas em outro ritmo, principalmente agora que o Barack Obama está liberando mesmo as relações. Né? Liev Davidovich, agora o segundo personagem, Liev Davidovich Bronstein, conhecido como Leon Trotsky, um dos principais líderes e teóricos da Revolução Russa. Ele foi o segundo homem da Revolução Comunista em outubro de 1917. A sua habilidade militar durante a Guerra Civil deu um grande prestígio para ele na época. E ele, Lenin e outros antigos camaradas eram os principais personagens da Revolução. Né? Mas quando Lenin morreu, passaram a disputar o poder da União Soviética com Trotsky e o Stalin, que tinham visões políticas diferentes. O Trotsky era a favor da revolução e do ideal da internacional, que é uma visão internacionalista, né? Os trabalhadores do mundo inteiro devem lutar para os seus países se tornarem comunistas, socialistas, do caminho comunista. E porque aí só assim o trabalhador vai ter força para enfrentar este mundo hostil. E o Stalin e outros achavam que eles deviam ficar só na Rússia até que se concretizasse mesmo um novo regime. No livro fala o contrário. Não, a gente estuda bem essa história, eu estudei esse livro. No livro é história, mas no livro Não, fica principalmente no final, quando ele infiltra pessoas da Rússia, de vários Não, mas aí era para defender a União Soviética, não que ele quisesse estabelecer a União desse país. temos que pensar que aqui eu estou falando do começo da Revolução Russa, e que Stalin ainda não está no poder. Mas eu estou falando do livro. No livro, ele vai passar. Pois é, no livro talvez seja